Olá, novamente. É, então, essa é uma continuação daquele vídeo anterior que eu estava gravando e acabou interrompendo a gravação. Eu fui buscar um livro, esse livro aqui, que é o livro que me deu inspiração inicial para fazer o meu blog, para colocar esse blog no ar. Esse blog aqui, que é o meu blog, certo? Se você quiser visitar, isiduardoandrade.blogspot.com, tá vendo? Esse aqui é o endereço, né? Na internet aí. E se colocar esse endereço aqui em qualquer buscador, você vai chegar a essa página aqui, que é de minha autoria. Bom, de minha autoria, assim, que eu administro, né? Então, aqui eu escolhi este nome, 3.0, como eu uso na internet. É um título, né? Com um número. Este número tem um significado para mim, um significado filosófico, certo? E aqui ao fundo do site tem essa imagem, que é uma foto que eu tirei há algum tempo atrás desse livro aqui. Alguns anos atrás eu comprei esse pequeno livro, que é um trecho de um livro maior, que é um livro do Aristóteles, do Platão, um clássico do Platão, A República. Nesse livro, Platão faz alguns diálogos, né? Traz alguns diálogos de Sócrates, que era o mestre maior dele, com reflexões sobre coisas filosóficas importantes, certo? Então, esse aqui é um pequeno trecho do livro maior, que é República. Então, eu não li toda a República, eu só li esse pequeno trecho que fala sobre o mito da caverna, especificamente o que é este mito. Uma história, um conto, né, como se fosse um conto, que o Sócrates contava. Uma coisa que o Sócrates contava para a título, né, de inspiração filosófica, de compreensão acerca da realidade filosófica dos seguidores dele. Então, foi essa inspiração primeira para expor essas ideias que eu coloco aqui no meu site, aqui nesse site, certo? É um site voltado para coisas filosóficas, coisas da ciência, principalmente, né? Da ciência, olha só. A ciência, no caso, a ciência é mais próxima da filosofia, que é a ciência psicológica e a ciência do conhecimento. São as ciências mais próximas da filosofia, do meu ponto de vista, pelo menos. Claro que vai ter algumas pessoas que vão dizer que é a lógica, né? Que é a metafísica, pode ser também. Mas aqui nesse site, meu foco é linguagem, cognição e conhecimento. Desenvolvimento dessas coisas relacionadas à internet, esse ambiente online que a gente utiliza. Que, do meu ponto de vista, já estava aqui delineado nesse grande mito da caverna, certo? Neste grande mito, a gente já tem o delineamento filosófico do que é este ambiente que nós já utilizamos hoje como sendo internet, né? Aparece lá no mito da caverna do Platão, certo? Que o Platão deixou escrito aí para os filósofos do mundo inteiro. Bom, mas para além disto, né, para além da questão dos meus interesses acadêmicos, que eu coloco aqui meus interesses acadêmicos, meus interesses literários, se você quiser acessar, fica à vontade. Não cobro nada, certo? Aqui é de graça, tá na internet. Também não pago nada, enfim, enquanto eu não estiver pagando nada, deixa aí, certo? Mas, para além disso, quer dizer, para além desses conteúdos, eu quero também trazer o pano de fundo, o pano de fundo político que envolve os meus conteúdos na internet. Sim, porque tem o pano de fundo político, claro, como tudo no Brasil. Mas antes eu quero dizer qual é o meu posicionamento político, certo? Eu vou dizer qual é o meu posicionamento político hoje aqui nesse canal, nesse canal, não, nesse vídeo. Mas antes eu preciso passar para vocês um panorama geral das notícias. Bom, vamos ver aqui o que o Globo anda falando
das questões políticas do Brasil. Vamos ver. A política nacional na visão do Globo. Hoje, né, contando que hoje é dia 27 de 12 de 2025, às 11 horas e 10 minutos. Daqui a pouco, da meio-dia. Vamos ver do que é exatamente, assim, em essência, que houve um pequeno barulho daquela direção ali, tá vendo? A janela. Os vizinhos aí estão assistindo alguma coisa emocionante. Que eu não sei, né? Que eu não me emociono com essas coisas, mas eles se emocionam por aí afora. Bom, então acontecem coisas emocionantes aqui no Brasil, né? Coisas emocionantes se passam neste país. Sobretudo relacionado à política. Tem 3 coisas emocionantes no Brasil, que as pessoas geralmente empenham suas emoções aqui. Uma é a política, outra é o futebol e outra é a religião. Em alguma medida também os brasileiros eles são muito emotivos com a religião. E nesses 3 aspectos, né, nesses 3 elementos da vida pública brasileira, eu aplico essa filosofia de vida que eu aprendi, que eu desenvolvi ao longo daqui. Aqui é o meu desenvolvimento filosófico ao longo da minha vida, né? Aqui é para a posteridade, né? Para as posteridades que venham por aí. O meu desenvolvimento filosófico que eu adquiri, a sabedoria humana divina que eu adquiri na vida, eu resumi nesse número 3.0, certo? Nesse número aí eu resumi a minha elaboração de vida, né, pessoal, inclusive, mas se você achar alguma sabedoria nisso, aplique também conforme você entenda, né? Claro que eu não sou uma filósofa, eu não trabalho com isso, meu negócio, meu trabalho, minha profissão é outra, mas eu gosto da filosofia para me desenvolver, né? Para me organizar emocionalmente e intelectualmente. Bom, então esses 3 elementos, eu sempre baseio as minhas análises e o meu entendimento acerca das coisas a partir de 3 pontos. Sempre eu procuro 3 pontos em relação a alguma coisa, e a partir desses 3 pontos eu raciocino aquilo ali, ou aquela situação, enfim, qualquer coisa que eu esteja avaliando, tendo que analisar. Então, analisando o Brasil, esse país, essa cultura que a gente vive aqui, eu analiso o brasileiro da seguinte forma, de modo geral, claro. É um povo de uma cultura muito emotiva, muito ligado às paixões e muito movido pelas paixões. E as paixões brasileiras, elas se concentram nesses 3 pontos que eu falei. Na política, é a primeira grande paixão do brasileiro. Não pense que o futebol não é a política, porque é a mais antiga, né, a mais anterior. A política é a primeira grande paixão do brasileiro. A segunda é o futebol, que é um elemento da cultura popular que se mesclou aí com... na verdade, a paixão do brasileiro pelo futebol não é tanto pelo futebol em si. O futebol é um esporte inventado lá pelos ingleses, trazido para o Brasil relativamente recente. Mas o brasileiro é apaixonado pelo jogo, né, pela emoção de um jogo. E o futebol é o esporte que melhor se encarna, melhor dizendo, que melhor encarna a paixão do brasileiro pelo jogo. Então, o brasileiro é apaixonado por jogo. E o futebol é o melhor jogo que melhor se adaptou a esse gosto brasileiro de jogos. E por isso também é a paixão nacional. A segunda, né? E a terceira é a religião. E a religião do brasileiro, apesar de ser o último ponto, né, desses elementos da paixão brasileira, é o mais difícil, né? É o que envolve todos os outros e o que acaba empurrando o brasileiro para as grandes tragédias ou as grandes alegrias ou glórias da vida. Bom, então, comecemos aqui pela primeira grande paixão brasileira, que o Globo está aí, claro, noticiando sobre tudo isso. Eis que estamos às vésperas de um ano eleitoral, de um novo ano eleitoral para a presidência da República. E desta vez, os elementos passionais que envolverão esta eleição, elas são muito maiores, né? Estão muito mais elevados. Aí eu queria
mostrar para vocês essa notícia aqui, certo? Que é uma coisa extraordinária do ponto de vista cognitivo, né? Do pensamento, né? Da imaginação cognitiva que o brasileiro consegue obter aqui. Veja você o título disso aqui. Veja se você não acha isso confuso. Talvez você fale uma língua extraordinária que não ache isso aqui confuso. Eu não estou criticando a Rede Globo, nem estou criticando a manchete da Globo. Afinal de contas, a Datafolha não é a Rede Globo, né? Isso aqui é uma empresa que que faz pesquisas. É uma empresa que faz pesquisas estatísticas, né? Voltadas para, principalmente para as eleições, mas além das eleições, outras estatísticas. Bom, veja só o que essa estatística está dizendo. Estatística é o quê? É uma ciência matemática, lógica, voltada para a matemática. Aí você veja como é que está o brasileiro. Como é que está o nível de passionalidade do povo brasileiro. A começar pelas próprias pesquisas, pela forma como as pesquisas... Porque, gente, isso aqui é uma pesquisa feita recentemente. Esse ano, ó, 2025, tá vendo aqui, ó? Veja só, Datafolha diz 34% dos petistas, você sabe o que é um petista? É uma pessoa vinculada ao PT, o Partido dos Trabalhadores de Lula da Silva. Vamos ver o que é o PT. Aqui, vou botar na internet só para rapidamente você. Vamos botar assim, PT. Vai aparecer estrelinha, claro, né? Estrelinha deles. Aqui, ó. Tá vendo? Já apareceu, a estrelinha tem aqui em Aracaju, onde eu moro. Já apareceu aqui do lado, eu já sei onde é. Já passei lá pra lá. Pronto, apareceu aqui a estrelinha. A grande estrelinha do PT e, claro, o Lula, que é, né, a pessoa que encarna essa estrelinha, né? Bom, vamos ver aqui rapidamente, só para você entender. Vamos lá. Vamos imaginar que eu vire petista. Deus me livre, guarda uma hora dessa. Mas é só um exemplo, tá? Eu não sou petista, não quero ser, não seria jamais. Mas vamos ver, se eu quisesse ser, eu teria que ir aqui me filiar. Bom, para se filiar no PT é só entrar aqui no site, fazer qualquer coisa. Aqui, ó. Colocar seu nome, seu endereço, pronto, quero me filiar, pronto, você se filia. Tá certo. Tá aqui, ó. Qualquer um pode ser petista. Certo? Você pode ser petista. O seu cachorro pode ser petista. Vai botar o nome do cachorro aqui, você perde. Se ele tiver, né? Se ele tiver, você vai ter que botar o seu. Mas qualquer um pode ser petista. Agora, vamos ver o que os petistas, mesmo, petistas da qualidade de Lula da Silva, o que eles defendem. Eles são um partido. Vamos ver a estrutura partidária do PT. O que é o PT? Vamos ver. Aqui é uma coisa bem resumida, certo? Aqui é uma coisa bem resumida do próprio PT, que eles mesmos dão aí deles. Vamos ver. PT, o Partido dos Trabalhadores, é uma associação, aqui é do estatuto deles. Para você se filiar, você pelo menos tem que aceitar, né? Você tem que concordar, ou para você ser considerado um petista, seja você filiado ou não, você pelo menos tem que concordar com isso aqui. Veja o que é que eles dizem. O Partido dos Trabalhadores é uma associação voluntária de cidadãos e cidadãs que se propõe a lutar, veja só, pela democracia, por democracia, lutar. Ele se propõe a lutar, ou seja, pressupõe que não existe isso aqui, você só luta por uma coisa que você quer alcançar. Então, se os petistas estão se propondo a lutar pela democracia, eles supõem, pelo menos na frase, que não há democracia no país. Então, a primeira coisa para você ser petista é você considerar isto. Lutar pela democracia. Certo? Então, se você vai lutar, pressupõe-se, logicamente, que não existe democracia. Você vai lutar para que não existe. Bom. Então, lutar pela democracia. Primeira coisa. Segunda coisa, lutar pela pluralidade. Pluralidade. Certo? Pluralidade. Vago, né? Fica no ar. Plural. Solidariedade, transformações políticas, sociais, institucionais, transformações políticas, sociais, institucionais, econômicas, jurídicas e culturais. Eles querem transformar tudo isso. Agora vejam aqui. Destinadas a. Para quê, né? Para que eles querem transformar? Segundo esse discurso, isso é discurso publicitário do PT, certo? Eu não compro isso aí de forma alguma. Mas, enfim, quem tá aí petista, né? Tá comprando isso aí. Então, eles dizem que vão destinar a eliminar a exploração, a dominação,
a opressão, a desigualdade, a injustiça, a miséria, com o objetivo de construir o socialismo democrático. Entendeu? É um socialismo democrático. Ok. Aí é um breve resumo publicitário, panfletário do PT. Claro que você pode ler muito mais coisa aqui. Tem o código de ética deles, tem a carta dos princípios, tem um monte de coisa aí para você saber o que é que esse pessoal acredita, o que é que eles andam por aí veiculando. Aqui, ó. Eles acreditam numa desigualdade de classes, que é oprimidos e opressores, e que eles vão lutar pela causa dos oprimidos, defendendo a liberdade, a pluralidade e a democracia, usando a democracia como ferramenta de blá 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 mimimi das lutas deles. Eles lutam por alguma coisa. Não é verdade? Como está aqui. Aí tá certo. Como o PT se organiza? Tem os núcleos, as instâncias, os militantes, os filiados, né? Os diretórios, as comissões executivas, secretarias setoriais, sindicatos. Tudo isso. Ó, tudo tá aqui. Todos os pessoais que ajudam aí, ó. A grande massa humana que de vez em quando aparece nas televisões com a estrelinha brilhante. A brilhante estrelinha. E aí, ó, tem o LGBT, tem o meio ambiente, tem as mulheres, o racismo, a agricultura, tudo aí. Mobilização de tudo. Congressos, fazem tudo isso aí, ó. Você tá vendo. E, claro, tem uma massa de conteúdos na internet, certo? A publicizar eles o tempo todo. Tá aqui, ó. Dia 19 de dezembro já tem aqui um negocinho do PT, uma gravaçãozinha deles atualizada. Eu estou aí 24 horas por dia, 7 dias por semana a veicular as coisas das lutas entre as aspas, né? As lutas entre as aspas dele. Mas eu quero que você grave bem esta parte. Então, eles querem construir um socialismo democrático, tá? No final das contas, é um socialismo democrático. Ok. Aí, voltando aqui à notícia, essa notícia desconcertante para para as pessoas que sabem pensar matematicamente. Veja só, 34% dos petistas, é quase a metade dos petistas, se dizem de direita. Direita. Vamos dizer, uma direita que quer construir socialismo democrático. Bom, eu não sei entender. Mas tá aqui, 34% dos petistas dizem de direita. E 14% dos bolsonaristas identificam com a esquerda. Vá lá que os bolsonaristas identificam com a esquerda, porque bolsonarista é uma coisa nova no país. Eles não têm esses estatutos aqui do PT. Você bota assim, bolsonarismo, bota aqui, bolsonarismo na internet para você ver o que é. Para você ver a diferença do bolsonarismo para o petismo. O petismo, note bem, o petismo é uma instituição política brasileira organizada há décadas. Tá aí, super estruturados. E agora, o bolsonarismo é o quê? Olha só, bolsonarismo. Vou botar aqui pra você ver. Na internet, que foi onde essa coisa mais se dissemina. É um fenômeno político complexo. Ainda bem que pelo menos a inteligência artificial está inteligente, né? Veja que a reconhecência humana do bolsonarismo está na internet. Eles estão reconhecendo a situação do bolsonarismo. É um fenômeno político complexo que transfere a figura, aliás, que transcende a figura de Jair Bolsonaro, caracterizado por nacionalismo conservador, ultraconservador, em costumes, forte oposição à esquerda, defesa dos valores tradicionais, família, pátria, Deus, autoritarismo, populismo e comunicação baseada nas redes sociais, polarização e confrontação, sendo descrito por alguns como uma versão brasileira do autoritarismo. Essa parte é engraçada. Quem é que anda dizendo isso? Obviamente os petistas, né, gente? Os petistas de turno do mundo é que dizem isso aqui do bolsonarismo. O bolsonarismo que está na internet, ele não se diz a si próprio, por enquanto. Ele é dito pelos petistas. Então, é normal que entre os bolsonaristas exista gente que se identifica à esquerda, porque esses são os bolsonaristas que andam a disseminar estas coisas, né? Essas adaptações semânticas. Então, o bolsonarismo, que é um fenômeno político de rede social, basicamente isso,
tá? Um fenômeno político de rede social. Não é o PT. Então, vá lá que o bolsonarista se identifica com a esquerda. O bolsonarista pode identificar com tudo, porque é uma coisa de internet. Tá na internet. É a internet funcionando na cabeça do povo brasileiro. É a internet política, né? Politicamente engajada. Agora, o petismo, os petistas sendo de direita, isso aí realmente eu não engulo. Mas está aqui, na Datafolha. Datafolha andou dizendo isto. Agora você acha por quê? Porque querem eleger Lula da Silva, meu amigo, minha amiga. De qualquer forma, querem enfiar um outro governo de Lula da Silva. De qualquer forma, o brasileiro tem que engolir Lula da Silva por cima de Lula da Silva. Mas vamos ver o que aconteceu em 2022. Vamos ver, vamos às notícias aqui. Eu vou retroagir um pouco aqui para me orientar melhor. Veja só. Vamos resultado das eleições 2022. Vamos ver para presidente. O presidente do Lula da Silva, né? O Lula da Silva, ele ganhou as eleições de 2022. Foi isso? Tá ganho. Tá ganho. Vamos ver com quantas porcentagens aqui ele ganhou. Pra gente lembrar, né? Por que o Datafolha está assim nesse desespero. Nesse desespero verbal. Que isso é um desespero verbal. Isso aqui. E já deixaram as contas matemáticas para ficar fazendo o jogo do desespero. O Lula, né? Ele ganhou com 50,90% dos votos. Certo? Dos votos da população brasileira que votou naquela época. Tá aqui. E o Bolsonaro, 49,10%. Certo. Agora, vamos ver quantas pessoas votaram. Quantos por cento da população brasileira votou? Vou botar assim. Porcentagem de abstenções nas eleições presidenciais de 2022. Vamos ver o que aparece. Abstenções. Olha só, abstenção nas eleições. Aqui foi o primeiro canal que eu vi, né? Mas deve ter alguma vinculação política. Certamente. Vamos procurar aqui a informação que eu quero. Não tem. Então, tá vendo? Essas coisas é só propaganda. Vamos ver. Aqui. Vamos ao site do Senado. Senado Federal. Senado Federal. Aqui. Última é 31 milhões corresponde a 20% dos eleitores. Se abstiveram, não votaram. Certo? 31 milhões, ou seja, 20% dos eleitores. Vamos fazer umas continhas aqui rapidamente. Veja, vamos lá. Lula ganhou com quanto por cento? 50,90% dos votos. Vamos lá. Considerando a matemática aqui, certo? 100%, considerando todos os 100% dos eleitores brasileiros, né? Que eu vou considerar 100%. Que aqui eles colocam a porcentagem, né? Certo. Considerando 100% dos eleitores brasileiros. Lembrando, 20% se abstiveram, não votaram na grande democracia de 2022. 20%. Então vamos tirar menos 20 de 100, dá 80. Então 80% da população votante é que realmente foi votar. Desses 80, 50,90 que votou em Lula. Ou seja, Lula só teve, de fato, 29,1% dos votos brasileiros, no total, considerando 100%, né? Se você considerar 100%. Aliás, perdão. Aqui foi o que Bolsonaro ganhou. 80 é o total que votou, menos o que Bolsonaro ganhou. Bolsonaro ganhou 49,10%. Vai dar 30%. Pronto. Então, Lula, de fato, só teve 30,9% de votos da população votante brasileira. Considerando que 20% não votaram. Depois você faça essa conta aí para ver se está batendo. O meu cálculo é que Lula não tem legitimidade democrática real. Porque ele só tem 30% dos votos válidos. Dos votos não, dos votantes. Dos votantes
que são a base da democracia. O que é a base da democracia? A população capaz de votar. E Lula só obteve 30% dessa população, porque 20% se absteve. Bom, mas ele ganhou. Né? Como é que você me explica isso? Essa é a democracia do PT. A democracia que o PT e Lula lutam. Eles lutam por essa democracia, democracia socialista. A democracia que não necessariamente precisa ter a maioria, porque Lula não tem a maioria do país. Não teve, e ainda que ele venha ganhar, ele não vai ter. Bom, mas eles estão lutando. Eles estão lutando por quê? Porque eles têm uma certa engenharia linguística, que é essas engenharias de estatutos, de sindicatos, de leis, de movimentos sociais e de, principalmente, benefícios sociais. Eles têm essas estruturas, essas infraestruturas, o PT, os petistas. Então, eles usam tudo isso para manter uma certa ilusão, uma ilusão democrática. O que é um socialismo democrático? Que é, afinal de contas, o objetivo aqui, né, publicitário do PT. É uma ilusão numérica, tá? É essa ilusão numérica que eu acabei de expor para vocês. Ele está governando com 30% da população votante. Lula da Silva. Isso é democracia. Você me diga, uma democracia do ponto de vista lógico, matemático, é o quê? A maioria da população. O poder da maioria é a base da democracia. Lula não tem legitimidade democrática real, ele tem uma ilusão numérica que eles usam como ferramenta de manipulação para construir socialismo democrático. Bom, então aí você entende por que o Datafolha está nesse desespero existencial de contar petista também como de direita, porque assim eles conseguem voto para os petistas, porque a maior parte da população brasileira é de direita, e os próprios Datafolha sabem disso. Aqui. Cadê? Vamos ver mais pesquisas. Vamos ver mais pesquisa Datafolha. Eu vou colocar aqui. Vamos ver mais pesquisa Datafolha para você comprovar o que eu estou falando. Vou fechar esse rabazinho. Vamos ver. Quantos... porcentagem da população brasileira que se identifica, que é de direita. Vamos lá, que é de direita. Pesquisa do Datafolha. 35 se dizem de direita, 25 de esquerda. 2 dias atrás. Bom, a direita está maior no Brasil, pelo menos pelo Datafolha. Então, é claro que o PT quer que uma parte dos petistas eles são de direita. Agora você me diga que petistas de direita são esses? São esses, afinal de contas. São os bolsonaristas da internet, os possíveis votantes de direita, esquerda, direita, é o pessoal do bolsonarismo da internet, né? É o pessoal bolsonarista da internet, o pessoal 3.0. Aí o pessoal da Datafolha está identificando que esses, entre aspas, petistas se dizem de direita. Que são petistas de direita? É pessoa da internet que, bom, se aventura em qualquer coisa que apareça na internet, certo? Que faça sentido na internet. Então, essas pesquisas, elas não servem para nada além da manipulação grotesca da realidade brasileira. A manipulação grotesca, tá? E isso só serve aqui, a manter a ignorância do povo. Certo? O povo está na ignorância. Aí vamos ver o que acontece em função dessa ignorância. Essa ignorância aí, ó, que roda em propagandas infinitas, que roda em governos que não fazem nada a não ser tirar o seu dinheiro, botar no bolso dos partidários deles. Aí vamos ver o que realmente está acontecendo com o país. Esse daqui, ó, esta grande carnificina burocrática, tá? O petista, que é uma, entre aspas, democracia socialista, que é essa manipulação dos números,
para dar aos partidários deles, para manter lá um jogo de cena. Mas o que está realmente acontecendo no país é gravíssimo. Vamos só a uma notícia aqui, ó, catastrófica ao extremo. Essa situação que envolve o Moraes e o Banco Master. Esse Banco Master foi um banco que está envolvido, foi fechado pelo Banco Central por estar envolvido com situações erradas. Pois muito bem. Os ministros do STF, entre eles o Dias Toffoli e a mulher do Alexandre de Moraes, eles têm negócios com esse banco, que foi fechado e que aparece agora em investigações da Polícia Federal de contabilidades equivocadas, né? Criminosas. Vamos ver aqui. A crise envolvendo a liquidação do Banco Master. Liquidação significa vender. Eles venderam esse banco. Vamos ver. Vamos ver. Vender banco no Brasil é troco. É moeda de troco de algumas pessoas por aí. Banco Master ganhou novos contornos. Já alcança o ministro do Supremo Tribunal Federal até sexta-feira, dia 26, ontem, né? O interventor responsável pelo encerramento das atividades da instituição ainda não enviou o Fundo Garantidor de Créditos, a lista oficial dos credores. Veja, esse banco foi fechado porque estava endividado, não tinha como pagar os credores. E existe uma lei monetária no Brasil, que tal desse Fundo de Crédito Garantidor, que se um banco quebrar, o Banco Central tem que pagar os credores, né? Por isso que eu digo, banco é moeda de troco aqui no Brasil, né? Tem que pagar de qualquer forma, então eles botam para frente o que tiver. Porque vai ter o fundo garantidor, eles garantem ali um valor bem alto para um banco, né? Para um banco funcionar, eles dão lá um crédito extra. Então, mas esse banco foi liquidado. Mesmo assim que esse crédito extra do fundo garantidor, eles foram vendidos, porque estavam muito quebrados. Aí tá certo. Segundo a apuração da CNN Brasil, o atraso ocorre no momento em que o Banco Central é o Banco Central do Brasil, o banco maior do país, o banco que tem todos os bancos no bolso. Pois então, o Banco Central enfrenta uma pressão crescente sobre a condução do caso. Por quê? A autoridade monetária será representada por uma criação, o próprio Banco Central, certo, do Brasil. Vai numa criação no STF, no próprio STF, onde os próprios STFianos estão envolvidos com este banco. Mas eles vão fazer a investigação dentro do lugar onde eles são responsáveis por mexer nessa... Quer dizer, aí você tá vendo a loucura, a profunda desgraça do Brasil. Os condenados do 8 de janeiro, eles são a ponta de um iceberg, de uma destruição burocrática no Brasil, que ainda as pessoas não estão se dando conta, que vão ter que pagar. Vão ter que pagar tudo isso aqui. Brasileiros, vocês vão ter que trabalhar até o resto das suas existências futuras que vocês tenham para pagar todas essas autoridades aqui fantásticas. Eles vão morrer e vão para o inferno, certamente, pelos grandes pecados contra a humanidade que eles já cometeram. Só Deus vai poder puni-los. Mas você e eu e suas gerações que fiquem vivas aqui, que se considerem brasileiros ainda no futuro, vão ter que pagar tudo isso aí. Você não pense que o real não vale o que vale, porque vale, meu amigo, minha amiga. Cada centavo de real vale. E cada centavo de real vai ter que ser pago. Ah, mas foi roubado, mas vai ter que ser pago mesmo assim. Meu amigo, minha amiga. Os ladrões vão pro inferno, como sempre. Vão pro inferno, mas o dinheiro tem que ser pago. Por quê? Veja só por que o dinheiro tem que ser pago. Porque se você bota numa calculadora o seguinte número, veja só, se você bota numa calculadora bota numa calculadora 15 menos 16, menos 16, olha só o que aparece na calculadora. Menos 1. Tá vendo? A calculadora sabe entender o que é uma dívida. É isso aqui. Então o brasileiro vai ter que trabalhar o resto da vida para pagar a calculadora que calcula menos 1. Coisa desse tipo. Então, você acha o quê? Então, é gravíssimo o que está acontecendo no país. Mas o brasileiro está sendo aqui, ó. Está sendo manipulado por essa gentalha. Essa gentalha de números fantásticos da Datafolha. Mas o problema é este, meu amigo, aqui, ó. Este aqui é o problema, tá? Os créditos,
os fundos, os bancos que, de fato, brasileiros todos vão ter que pagar. De fato. Tá? Você não vai ter como escapar disso. Ninguém vai ter como escapar disso. E nem aqueles que estão fora do Brasil, que também estão se aproveitando desse sistema de coisas que existe no Brasil, também não vão poder escapar. Não estão conseguindo escapar agora e nem tão pouco depois. Aí vamos ver aqui. Vamos ver as somas desse pequeno escândalo. Esse aqui é um pequeno escândalo cotidiano, rotineiro, que a gente já tá há anos de escândalo. Nós já temos alguns anos de escândalo. Eu, pelo menos, já contei alguns. Aí você acha o quê? Que a calculadora não sabe contar isso aí? Sabe, meu amigo. E a calculadora está automática, porque o Brasil também automatiza a calculadora. Então, vai ficar aí. O FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, eu vou colocar aqui para você ver um pouquinho disso aí. Olha só. Fundo. Vou botar a sigla para ver se a inteligência artificial identifica. FGC. Claro. Claro que ela identifica. Ó. Fundo de garantia. É um fundo de garantia. Aqui, o que é o FGC? É o fundo de garantia, mas não é o fundo de garantia da pessoa física, é da pessoa jurídica do banco. Aqui é um seguro para correntes de investidores no Brasil protegendo dinheiro. Protegendo dinheiro de quem? Não é verdade? O de quem? O de quem? Olha só, o dos correntistas e dos investidores. Agora você veja, eles protegem o dinheiro dos correntistas e investidores em função de quem, meu amigo? Porque a calculadora até faz contas negativas, mas tem que ter alguém para fazer a conta negativa acontecer, não é verdade? Porque veja só, tá aqui, menos um. Se eu tenho 15 reais e devo 16, aí eu pego 15 e diminuo por 16. Aí eu vou fazer o que? Eu tô devendo real. Quem tem que pagar esse real? A calculadora? Não, sou eu. Eu tenho que pagar. A calculadora já calculou. Então tá calculado. Aí o que acontece? O Banco Central do Brasil, ele garante 250 mil reais para qualquer empresa que tenha conta em qualquer banco do país. Se o banco quebrar e não puder pagar o seu dinheiro, o Banco do Brasil paga para você. Né? Fundo Garantidor de Crédito, é isso. Que é para ninguém dizer que não tem crédito no Brasil. Porque se eu precisar pegar esse real no banco, eu posso ir lá e pegar. Mas alguém vai ter que pagar. Bom, e quem paga? Né? O Banco Central. No final das contas, né? No final das contas, é o Banco Central. Mas aí você veja o problema dessa nova grande situação que apareceu no Brasil do Banco Master. É o banco que fudeu com tudo. Foi até pro STF, né? Por isso mesmo, né? O STF é o lugar da foda. Aí você veja, repare só. É o Banco Central que garante o crédito todo banco. Tá certo. Não tem problema. Está lá na lei, a gente cumpre, né? A gente não, eles que trabalham no banco. Porque eu, quando eu preciso de dinheiro, eu vou no banco, o banco me dá. Eu sei que eu tenho que pagar, né? Se eu não pagar, o banco tá certo de botar na justiça e tudo mais. Eu sei. Bom, mas vamos lá. Vamos à conta, né? Então, vou falar, o FGC estima que 1,6 milhão de pessoas físicas e jurídicas tenham valores a receber. Meu Deus. Porque é 250 mil por pessoa. Então, tá um monte de gente lá na conta do Master. Tem um monte de gente lá com conta no Master. No Banco Master. Gente poderosas. Gente da qualificação da mulher da poderosa mulher do Moraes. Tinha lá suas contas nesse banco. Então, é mais de 1 milhão de reais para pagar. Aí tá bom. Somando aproximadamente 41 bilhões. É muita gente. Aliás, é 1,5 milhão, mais de 1,5 milhão de pessoas para receber dinheiro que tinham contas nesse banco. E o valor é de 41 bilhões. Isso é dinheiro que o Banco Central tem que pagar. O Banco Central é um banco, entre aspas, é o Banco do Tesouro Nacional. É o banco que, se não tiver dinheiro lá, ele tira da onde? Ele tira dos impostos. Ele tira, porque é um banco soberano. Bom, aí tá certo. Vamos lá, então vai cair no colo de quem? Essa dívida? Claro, do contribuinte.
né? 41 bilhões. A maior operação de ressarcimento realizada pelo fundo. Foi a maior operação deste fundo. Então, agora é o Fundo Garantidor de Crédito que está no esquema de corrupção do Brasil. E eu sabia, isso ia acontecer. Quando eu ouvi falar desse negócio, já alguns anos atrás, que eu ouvi falar desse aqui, isso aí vai dar merda. Vai dar problema pra caramba. E já está começando a dar. Mas aí temos as regras vigentes para resolver os problemas. Então tá lá, 250 mil por CPF ou CNPJ que esteja no banco. Já são 41 bilhões. Essa conta pode chegar, minha gente, estratosfericamente a quantos? Você imagina todos os correntistas brasileiros, todos os bancos brasileiros, todos os dinheiros que estão depositados em bancos brasileiros. É isso aí que o Banco Central garante. Em tese, né? Garante. Aí tá certo, vamos ver. Para que os pagamentos comecem, o FGC depende exclusivamente do envio da relação de credores pelo liquidante. O banco tem que mandar a lista dos credores, de quem ele, né, precisa ressarcir, afinal de contas, quem eram os correntistas, quem eram os investidores do banco. Aí tá certo, aí o banco mandou, após receber na lista, então, quando o banco manda a lista, é que o fundo do garantidor, que está ligado ao Banco Central, é que dá lá o dinheiro, repassa o dinheiro. Ok, aí vamos ver. O Banco Central designou FB, Regimes Especiais de Empresas, como responsável pela liquidação, sob coordenação técnica de Eduardo Félix Bianchini, servidor aposentado da autarquia com história de atuação em processos semelhantes. Enquanto isso, o FGV afirma que os credores já podem realizar um cadastro básico no seu aplicativo e site oficial. A solicitação formal do ressarcimento será liberada em uma etapa posterior, quando o processo avançar. O caso do Banco Master expõe uma combinação de falhas operacionais, atraso administrativo e pressão institucional, colocando o Banco Central no centro do questionamento. Tá. Mas a questão é, meu amigo e minha amiga, que, né, obviamente o pessoal da mídia não fala, né? Não pode, né? Não porque eles não permitam, mas porque eles não têm, eles não conseguem chegar tão longe. O problema que envolve esse Banco Master e esse novo escândalo que está chegando lá no STF é uma coisa muito simples. É esta matemática aqui que eu acabei de fazer para você. Tá? É a matemática do número negativo. Esta matemática é o problema que está no Brasil. É a crise institucional inteira. É isso aqui. O Brasil está no negativo há anos, há décadas. E a calculadora não quebrou. A calculadora está no automático, inclusive. Então, esse pessoal, eles enfiam as contas para o contribuinte pagar infinitamente. Então, o problema é esse, que é por isso que esse pessoal faz contas nesses bancos, faz empresas fantasmas, faz isso, faz aquilo, porque eles vão receber. De qualquer forma, eles recebem. Mas o problema é que depois você tem que pagar. Você tem que trabalhar mais para pagar na comida, para pagar na água, na luz, em tudo mais que tiver, em todas as contas que tiver. E esse é o problema do Brasil, certo? Esse é o problema, por isso que eu coloquei aqui 3.0. O problema 3.0 do Brasil é quem vai pagar essas contas no final, né? As contas da democracia fantástica, da democracia autorredistributiva, né, que autorredistribui para si própria. É a democracia do PT, né, do PT, do socialismo do PT. É a democracia autorredistributiva. É a que distribui para si próprio. E eles inventam novas línguas, novas linguagens, justamente por isso. Porque eles estão recebendo dinheiro do povo brasileiro inteiro. Redistribuem entre eles. E acham muito fantástico, maravilhoso. Tudo é muito maravilhoso. A democracia é muito maravilhosa. A igualdade, claro. Claro, se você está recebendo dinheiro para isso, meu amigo, você acha tudo maravilhoso, né? Aí você me diga, os bolsonaristas, né? Porque os bolsonaristas já estão na nova fase. Os bolsonaristas, você acha que eles vão conseguir dar conta dessa cadeia humana que está rodando em Brasília? Eu não sei, né? Mas se entre os petistas tem gente de direita, como está indicando o Datafolha, eu acredito que entre os bolsonaristas pode ter gente que saiba governar, né? Porque também é possível. E eu espero que eles governem. Eu espero que o pessoal bolsonarista, tá? Esse pessoal bolsonarista é que eu quero que governe o país, né? Os bolsonaristas. Não porque eu acredite que eles sejam pessoas melhores, mais éticas, com mais valores, etc. Não.
É simplesmente porque eu sei fazer conta. Eu sei que bolsonarista também sabe fazer conta. Né? Então, como bolsonarista ainda está sabendo fazer conta, aí eu acredito que é melhor eles do que o PT. Então, mas você que sabe, né? A você, eleitor brasileiro, cabe a decisão final, né? Do estrago final. Para onde vai o estrago final, afinal de contas, né? Quem vai pagar esse -1 da conta? Né? Eu, pela justa razão, acredito que quem tem que pagar é quem fez a gente de otário. No caso, claro, óbvio, foi o PT. Né? Claro, e obviamente foi o PT que fez o brasileiro de otário. Então eles têm que pagar a conta -1, sim. Tomara que eles paguem. Tchau.